conceitos a respeito de oração que eu queria falar. Abra sua Bíblia em João capítulo 14. Só algumas coisas que eu não poderia deixar de mencionar a respeito de oração. João capítulo 14, quarto evangelho do Novo Testamento, versículo 13. João do Novo? JO é o Novo Testamento, quarto evangelho. Mateus, Marcos, Lucas, João. João 14, 13. Amém? Amém? João 14, 13. Então, o que a Bíblia diz aí em João 14, 13? João 14, 13. O contexto aí, só para explicar para vocês, Jesus está se despedindo dos discípulos, tá? Está chegando próximo da morte dele. Aí ele diz assim: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. O texto diz: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. A pergunta que eu faço para vocês é: vocês acreditam nesse texto? Vocês acreditam que tudo que a gente pedir em nome de Jesus, Jesus vai fazer? Se for da vontade dele. Então, peraí. Tem que ter fé e tem que ter a vontade de Deus. Sim. Tem que ter um propósito e ter a vontade dele. Se é a vontade dele. Porque tudo que você pedir, vamos por assim, você pedir assim, Senhor, eu quero um carro no seu nome. Deus não vai dar. Tem que ser a permissão dele. Então não é tudo. Não é tudo. Não, a vontade dele é. Se for da vontade dele, sim. Que bom que vocês já estão com essa compreensão, porque realmente não é tudo. Porque, vou contar uma ilustração para vocês, para figurar o que está escrito aqui. Um homem dono de uma fazenda deixou sua fazenda aos cuidados de um mordomo. E ele foi embora. E aí ele fala para o seu mordomo o seguinte: tudo que você precisar, você vá até a cidade e compra no meu nome, e quando eu voltar eu acerto. Pois é. Aí quando o dono voltou, ele encontrou a fazenda dele destruída, os animais mortos, destruída a fazenda. Aí ele foi procurar o funcionário, seu mordomo. Quando ele encontrou, ele estava numa mansão, uma big de uma casa, muitos animais. Aí ele falou: o que aconteceu? O senhor falou que tudo que eu precisasse era só eu ir lá e pegar, então o que eu precisei eu fui e peguei. Perceba que é um pensamento egoísta, um sentimento egoísta, de querer atender somente às necessidades dele. Então, perceba que assim, o contexto que Jesus está dizendo em João 14 é a respeito do reino dele. Então, tudo que vocês pedirem no nome de Jesus, que está ligado ao reino de Jesus, vocês vão receber. Tem que ter fé, tem que estar na vontade de Deus. Deixa eu explicar para vocês. A vontade de Deus é absoluta. O ser humano não tem poder para alterar a vontade de Deus. Não é porque eu oro muito, porque algumas pessoas falam assim: eu vou pagar o preço. Não é. Como que a gente vai pagar o preço? Sinceramente, quanto custa? Jesus já pagou, então é impossível pagar. Mas por que eu tenho que orar então? Por que eu tenho que ter uma vida de oração? Porque eu tenho que demonstrar a minha dependência, porque é fruto de um relacionamento. Entendeu? Por que eu converso com a minha esposa? Porque eu tenho um relacionamento com ela. Porque se eu não conversar com ela, o amor esfria e acaba. E eu me torno um estranho. Eu tenho que ter intimidade com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha família. Entende? Então, com Deus, a oração é o reflexo de uma intimidade, de um relacionamento. Não é que eu vou orar e eu vou alterar a vontade de Deus. Não. A vontade de Deus é soberana. Normalmente, através da oração, a vontade de Deus entra em nosso coração. Então vai ter muitas oportunidades que nós vamos dobrar o joelho, a gente vai orar: Senhor, eu queria muito que isso aqui acontecesse dessa forma. E daqui a pouco a nossa vontade
é adaptada à vontade de Deus, é mudada. Paulo escreve em 2 Coríntios, nós vamos falar sobre isso. Ele diz, eu orei ao Senhor 3 vezes por causa de um espinho na carne. Ele fala que ele foi até o 3º céu, olha a experiência que ele teve. Ele foi até o 3º céu. Eu queria que você explicasse isso, né? Como assim, 3º céu? A gente só entende que existem 3 céus, a gente só entende por causa desse texto. Se não existisse esse texto, a gente não poderia dizer que tem 3 céus. Num livro judaico que se chama Cabala, que é o misticismo judaico, eles falam de 7 céus. Mas eu desconsidero isso, tá? Bom, a Bíblia fala de 3 céus. Quais são os 3 céus? O primeiro céu é o céu visível, que a gente consegue ver. O azul que a gente vê e a noite preta, esse é o primeiro céu. O segundo céu é o cosmos. O que seria isso? O universo. Esse a gente não consegue ver. São milhões de anos-luz. E o terceiro céu é o paraíso. Então, É um céu só. Tipo assim, o paraíso é um céu só. o paraíso que eu tô falando. Paraíso, os outros dois são matéria, tá? Eu já estava pensando que ia ficar no céu mais Então o apóstolo Paulo foi até lá em vida. Ele foi, aí ele falou, ao que ele diz, e eu vi coisas que não dá para falar. A palavra que ele usa é inefável. Não dá para falar. Se fosse hoje em dia, a gente ia falar impalavrável. É um neologismo, é uma palavra nova. Não dá para falar, não dá para explicar o que ele viu. Aí até foi tão maluca a experiência, eu já disse isso. A experiência com Deus é difícil de explicar quem teve e difícil de entender quem está ouvindo. Porque ele diz assim, eu não sei se foi no corpo ou se foi fora do corpo. Ele não sabe explicar. Só que aí ele diz que quando ele desceu do céu, ele encontrou um anjo de Satanás, um mensageiro de Satanás, a fim de esbofeteá-lo. Esbofetear é dar um tapa com as costas da mão. Não sei se vocês já viram em filme quando alguém desafiava outra pessoa a um duelo, tirava a luva assim e dava um tapa de costa de mão. Era um bofete, era uma ofensa, é uma humilhação tomar um tapa no rosto de costa de mão. E aí ele diz que o mensageiro de Satanás está esbofeteando ele. Aí ele orou 3 vezes. 3 vezes ele orou ao Senhor. Aí Deus respondeu, a minha graça te basta. Minha graça é suficiente para você. Deus tira esse... Ele fala que é um espinho na carne. Eu acredito que é uma doença. Para quem tiver curiosidade, tem um vídeo no meu canal a respeito do que pode ser o espinho na carne de Paulo. São vários estudos, são várias vertentes. Eu acredito ser uma doença, provavelmente uma malária, que tinha incidência lá na região pantanosa onde ele passou. Tinha uma malária, causava fortes dores nos olhos, lembrando que no fim da vida ele ficou quase cego, não era nem ele que escrevia, então por isso, dessa relação da doença. A doença, ela purulenta, de excremento, saía excremento pelos olhos dele. E aí, por isso que ele tinha lenço. E é tão maluco, olha isso, é tão maluco que quando ele não conseguia orar por uma pessoa, ele entregava os lenços, que ele secava a própria doença e as pessoas eram curadas. Para mim, o apóstolo Paulo falou que era. Assim, de evidência não tem... assim... Em tempo de anos, não consegue, não dá para mensurar. A quantidade de... Então, é assim, e tem uma observação bem interessante, só para vocês conseguirem dimensionar. A quantidade de livros do Novo Testamento que ele escreveu são 13. Mas ele ficou preso 2 vezes, né? 2 vezes. A primeira prisão domiciliar e a segunda masmorra. É na primeira que ele escreve Filipenses, Colossenses, é na primeira prisão. E aí o que acontece? Na segunda ele escreve 2 Timóteo. O que acontece?
de volume de escrita, de quantidade de palavras, não é Paulo que tem a maior quantidade de escrita no Novo Testamento. É Lucas. Você fala, mas peraí, mas Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e Atos. Se você somar a quantidade de capítulos e palavras que tem no livro do Evangelho de Lucas e no livro de Atos, juntando todas as 13 cartas de Paulo, não dá a quantidade do que Lucas escreveu. Lucas escreveu mais do que o apóstolo Paulo, em quantidade de palavras. Tá certo que a gente... Então, tudo indica que ele acompanhava Paulo. Até na epístola de Timóteo ele diz, só Lucas está comigo. Então Lucas, ele foi preso junto. Ele foi preso junto, tinha momentos que ele tinha essa liberdade de visitar Paulo, de sair, entende? Porque o principal que eles queriam prender era o apóstolo Paulo. Então é assim, Paulo orou, Paulo é essa pessoa, que ele tem visões sobrenaturais. Aí ele fala assim, o espinho na carne foi me dado a fim de que eu não me gloriasse, que eu não me orgulhasse por causa das grandezas das revelações. E Deus falou para ele, minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E Deus falou não para ele. Então, se Deus falou não para o apóstolo Paulo, imagina para a gente. Então, o texto é assim, Everson, mas eu vou ler aqui, e tudo que pedir em meu nome eu farei, então se eu dobrar o joelho e falar, Jesus, eu quero isso, quero aquilo, em nome de Jesus, então Deus tem que fazer? Não, não tem, certo? Então, por isso que a Bíblia é um livro para ser interpretado, estudado, analisado. E eu acho muito interessante porque na pergunta vocês, já tem que ter fé e tem que ter a vontade de Deus. Então já é um ótimo sinal. Outra coisa que eu gostaria de mencionar é o seguinte, oração para comer. Vocês acham que tem que orar todas as vezes que for comer? Tem que orar? Vocês oram? Tem que orar? Sim. Vocês oram? Não. Então é assim, não. Mas é rápido. É um hábito. É necessário, mas não temos o hábito. Eu vi hoje o... E agora? Você lembra Cristiano? Não sei qual cantor lá, falando que o pai dele, se eles fossem comer qualquer coisa sem orar, o pai dele batia neles. Você vê, cara católico, e o pai já... Então, uma vez eu estava no meu trabalho e aí entrou um senhor, foi almoçar e eu estava almoçando. E eu, crente, dando aula de discipulado, esquentei minha marmita, uma fome, acho que tinha uns 17, 18 anos, acho que sente mais fome do que o normal, né? Tava comendo até o tapuerzinho de plástico. Aí, comendo, desesperado, aí chega esse senhor, esquenta a marmita dele, ele senta, aí ele faz assim, fecha os olhos, faz um agradecimento. Eu estava olhando, esperando ele terminar para perguntar de que igreja o senhor é. Aí quando ele terminou, ele falou, fez assim, católico, agradecendo pelo alimento. Aí eu falei, puxa vida, e eu acho que a minha crença tem pontos melhores do que a dele e ele está dando esse baile, essa lição para mim. Então é assim, gente, todo alimento, me parece que assim, é muito comum as pessoas fazerem festas de reverência a alguma divindade. Não sei se vocês já viram isso. No início, quando vai plantar alguma coisa, tem gente que celebra, dedica aquele plantio a um ídolo. Os católicos. E quando colhe... Como chama? E quando colhe, eles também fazem uma dedicação. Não só eles. Existem diversas religiões em que os objetos religiosos têm relação com os alimentos. Na aula de idolatria, nós vamos falar sobre alimentos consagrados, sacrificados a ídolos. Nós vamos falar sobre carne sufocada e vamos falar sobre alimentos consagrados a ídolos. Mas nós estamos aqui no contexto de oração. Tudo que você for comer, consagra a Jesus. Jesus dá esse exemplo. Jesus multiplicou pão e peixe em 2 oportunidades. Nas 2 ele orou.
Hoje nós vamos falar sobre Santa Ceia. Quando ele pegou o pão, quando ele pegou o vinho, Pai, graças te dou. Ele agradece pelo alimento. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a Bíblia diz: em tudo dai graças. Existe, sabe, a questão... Nós vamos falar sobre Santa Ceia. O último tópico de oração era esse que eu queria mencionar, né? Nem tudo que a gente pedir em oração vai acontecer, porque nem tudo está dentro da vontade de Deus. Segunda coisa, ore por aquilo que você come. Na minha casa, a gente tinha o hábito de, quando fazia a compra, fazia uma compra por mês. Ia lá, dava um cheque para 60 dias no Russito. E aí, 90? E aí, quando chegava a compra, era uma bandeja de Danone, um pacote de bolacha. Então, o que a gente fazia? Não, eu quero um Danone. Aí, espera que eu vou orar. Então, minha mãe orava, ou meu pai orava, justamente para abençoar o alimento. Certo? Então, a gente não sabe para quem esse alimento foi dedicado. A gente não sabe a procedência. Então a melhor coisa é orar. Sinceramente, eu conheço cristão que ora pela roupa que compra, roupa que ganha de aniversário, quando compra carro, quando compra casa. Então é assim, gente, sinceramente, orem por tudo. Tudo, sempre orem. Por quê? Porque assim, a oração é justamente para evitar brecha. E se tiver uma brecha, o diabo vai tentar entrar, sempre. A Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor como um leão, tentando tragar alguém, capturar alguém. É assim que o diabo age. Então, o cristão tem que orar. Eu vou mandar no grupo, como eu sabia da aula de hoje, eu filmei as crianças hoje antes do almoço, orando. Então, porque a gente tem o hábito de orar, então eles têm o hábito de orar. E hoje quem fez a oração foi o Miguel, meu sobrinho. Então ele, Senhor, obrigado pelo papá, obrigado pelo Homem-Aranha, pelo Capitão América, e ele agradeceu por todos os super-heróis, do jeitinho dele, em nome de Jesus, amém. Então, é assim, é o referencial. Os pais são referencial para os filhos, certo? Se você orar, seus filhos vão orar. Que nem a gente tem hora, a gente chega com a mercadoria, então tem que orar e consagrar a mercadoria. Ah, eu acho melhor orar. Acho melhor orar. Acho melhor orar porque eu não sei de onde está vindo, né? Quais são as intenções, qual é o coração das pessoas, né? A procedência. Ore, tudo que chegar na sua mão. A Bíblia diz: em tudo dai graças, agradeça a Deus pelo que está vindo, consagra ao Senhor. Enquanto estiver aqui, isso aqui pertence a Deus, não pertence a nenhuma potestade, nenhum ídolo. Um pouco assim, nada a ver com o que eu vou dizer. Diga. Mas foi numa oração no domingo, e depois do culto, e o adversário pegou uma mocinha lá dentro da casa dessa irmã. E aí a irmã foi lá e expulsou e tal. E depois que aconteceu isso, a gente expulsou e tal. Depois a moça voltou, foi embora. E a hora que nós foi orar, Deus mostrou pra mim que o que ela expulsou ficou dentro da casa dela. Então eu falo assim, é o que você está falando, você não pode, dar brecha, né? Então você tem que expulsar e você tem que mandar ele pro lugar dele, né? É assim, o Max, essa questão de batalha espiritual é muito profunda. Então, tem gente que, a gente vê o exemplo dos filhos de Seva, que Seva era um homem, ele tinha 7 filhos, eles tentaram expulsar demônio em nome de Jesus e em nome do Deus de Paulo. Aí os demônios falaram assim: Paulo a gente conhece, Jesus a gente conhece, mas vocês não. O demônio foi lá, tirou a roupa dos 7 e bateu nos 7. Então é assim, existe a questão de você expulsar o demônio e também existe uma questão de autoridade espiritual. Quem é que tem autoridade espiritual para fazer isso? Quem tem relacionamento com Jesus. Ah, um crente mais simples, ele não precisa ser pastor, nem pregador. Ele não precisa ser ministro do evangelho. Não estou dizendo isso. Ele pode ser o cristão mais simples, mas desde que ele tenha um relacionamento com Jesus. E o que você está dizendo, eu acredito. Eu acredito que possa acontecer. Não tem nada a ver com o que você está falando, mas aí eu fiquei pensando aqui agora e vi isso. Que tipo assim, eu
eu nem vi, na verdade, dizendo que ela dentro da casa, isso que eu barulheiro, ela acertou, parece que ela passou e tal. E não derrubou, aí foi a oração. E assim, eu nem vi. Aí na hora que a gente foi orar, né? Na hora que nós dobrou o joelho, e aí, dentro de mim, comecei a passar meio de coração e dentro de mim. E a hora que eu fui ver, eu já estava falando para ela, essas coisas aí que eu estou falando pra você. Na verdade, eu não ia abrir a boca, né? Eu ia ficar em paz, estava bem pouca gente. Só que aí, tipo, meio que eu vi, sabe? Eu vi, tipo assim, eu vi que ela expulsou e o espírito que ela expulsou estava lá. Ia ficar lá, tal. Aí Deus cantou e tocou no meu E te coração. avisou. Falou assim, não, manda o espírito embora que ela arrancou, tá dentro da casa. E Deus falou pra mim assim, ó, é o espírito suicida. O espírito. Aí eu falei pra ela revelou 2 olhos assim, pra mim. Com medo. Mas tipo assim... É assim, ó. O demônio, ele age com brecha. Entende? E assim, eu já presenciei, eu vou contar uma coisa pra você, eu já presenciei de tipo assim, de expulsar de uma pessoa e se manifestar na outra. Isso eu já presenciei, já aconteceu. Já viu já? Do mesmo jeito que Jesus ele expulsou aquele demônio do menino, os demônios foram nos porcos. Em algum lugar ele precisa... Ele vai tentar encontrar algum refúgio. E na hora, cara, que eu vi que tipo, ela meio que não acreditou, sabe? E aí Deus mandou eu passar uma parte pra ela. Aí passei uma parte para ela, só que Deus é Deus, né? Deus não tem confusão. O que eu acabei de falar para ela, o outro irmão que estava lá, que nem ouviu, que estava longe, foi lá e entregou tudo que eu peguei para ela. Para confirmar. Que bênção. Assim, e Deus não deixa ninguém confundido, né? Ele faz justamente, não tem confusão. E se eu assim, eu ia lá e pegava A e o irmão pregava B, então peraí. Então, gente, pra gente encerrar a questão de oração, orem sempre, diga. Quando vai fazer a oração, tem, assim, exato, falar ou Jesus, ou Deus, consagrar Jesus. Você tem que tratar seu pai com intimidade, né? Você vai falar com o seu pai. Então chama ele de pai. Assim, tem alguns momentos na oração eu acho bonito, eu faço isso. Porque quando Jesus ensina a orar, ele também tem uma das partes é a adoração. Santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, essa parte é de adoração. Então, eu sei quais são os nomes de Deus, como Ele age. Então, eu na minha oração, o que eu senti de adorá-lo, porque lembra que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, e a esses o Pai procura. Então, reverenciá-lo, adorá-lo, o Pai, Deus ama isso, né? O coração dele se volta para os adoradores. Agora, a regra é em nome de Jesus. Essa é a única regra, porque Jesus é o mediador. Nós vamos falar isso na aula de idolatria. Ele é o mediador. A única regra é em nome de Jesus. Agora, se eu estiver orando e falar, Pai, eu estou falando com um Pai. Jesus, eu estou falando com o Filho. Espírito Santo, manifesta a sua presença. Você entende que no fim das contas eu estou falando com o mesmo Deus, é a mesma divindade. Quando a gente passa a ter fé nisso, que a gente acredita que um Deus é 3 pessoas distintas, quando a gente acredita, fica mais fácil. Espírito Santo, manifesta a sua presença. Jesus, derrama do teu sangue, da tua unção sobre nós. Então, Mas eu fiquei em dúvida se teria uma maneira de falar. Não. É assim, eu já vi pessoas contando e serem tratadas, por exemplo, tem pessoas que quando vão orar só conseguem falar Senhor. Só Senhor. Por quê? Você fala Pai? Então o seu relacionamento está caminhando para uma intimidade maior. Porque os que ficam, isso já aconteceu comigo. Então, os que ficam bastante no Senhor é algo automático. É de uma visão mais de patrão, de dono. E Jesus é o nosso Senhor. Ele é.
Ele é nosso Senhor. Mas Ele não é só o nosso Senhor. Ele é Senhor de todos e Pai. Então Ele é Senhor e Pai. Então eu devo chamá-lo de Senhor e devo chamá-lo de Pai também. Se você não consegue chamá-lo de Pai, então, assim, pode ser que tenha algo a ser tratado. Por que não? Porque alguns só chamam de Pai. Não, Ele também é Senhor. Tá? Então esses atributos que a gente costuma falar na oração, muitas vezes refletem algo do nosso coração. Tá? Então, para Deus é natural a gente chamá-lo de Senhor, de Pai. E já teve um dia que eu chorei bastante e eu ficava falando, meu amigo, eu chamava de amigo só. Então, assim, Deus é tudo isso. Ele é nosso amigo, ele é nosso Pai, Ele é nosso Senhor, tá? Nosso Salvador. Tudo isso a gente pode usar. Se você só consegue usar uma forma, eu acho que tem que ser tratado isso. Tá? Parou aqui, ou parou a câmera ou só parou a tela? Então tá bom, então vamos dar sequência. Pessoal, encerrando oração, vamos falar sobre Santa Ceia. Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. Gênesis, Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo 12. O que vocês gostam de comer na Páscoa? Chocolate, né? Então vamos lá. O contexto é o seguinte, o povo hebreu está vivendo como escravo no Egito há mais de 400 anos. Esse é o contexto. Deus disse, a oração do meu povo chegou até mim. 12, Êxodo 12. Então a oração do meu povo chegou até mim. A gente estava falando sobre oração. Então Deus disse para Moisés, a oração do meu povo chegou até mim. Você vai lá, vai falar para o faraó que ele deve liberar meu povo para me adorar no deserto. O faraó negou. Ele negou. E aí Deus envia 10 pragas para o Egito. Algumas pessoas dizem, mas que Deus ruim, né? Não, Deus não é ruim. Lembrem-se que o faraó matou todo menino hebreu. Jogou no Nilo. Além de querer jogar no Nilo, ele mandou os soldados matarem. Então é um tratamento com essas pessoas, entende? Deus estava tratando com essas pessoas. Muitas vezes Deus traz a consequência do nosso pecado, consequência natural do pecado. Ah, Deus está pesando a mão. Não, é uma consequência natural do pecado. E Moisés mostra bem isso, né? Mostra exatamente isso. Ele é teimoso, né? Ele era teimoso e ele não queria liberar, porque era muito vantajoso financeiramente, mais de 1 milhão de escravos, entende? Deus mandou 10 pragas, cada praga tem um sentido espiritual. Ela afrontava uma divindade egípcia. Então, por exemplo, a praga das moscas. Uma divindade egípcia era uma mosca. A praga que o sol se escureceu. O deus Ra era uma divindade egípcia. O Nilo era uma divindade. Então, cada praga ofendia uma divindade egípcia. Deus estava tratando com os egípcios, certo? Aí o que acontece? A 10ª praga. Em toda residência vai morrer o primogênito. O primogênito de cada casa vai morrer. Bom, vamos ler o que Deus fala com Arão e com Moisés. Êxodo capítulo 12, versículo 1. O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito, ele disse, este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte, no dia 10 desse mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para sua família. Isso é, um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e seu vizinho mais próximos o comerão juntos, repartindo de acordo com o número de pessoas e quantidade que cada um puder comer. O animal deverá ser um carneirinho ou um cabrito sem defeito, de 1 ano. Vocês o guardarão até o dia 14 desse mês, e na tarde desse dia todo o povo israelita matará os animais. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nos batentes dos lados de cima das portas das casas onde os animais vão ser comidos.
Nessa noite a carne deverá ser assada na brasa e comida com pães sem fermento e com ervas amargas. A carne não deverá ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas, os miúdos, será assado na brasa. Não deixem nada para o dia seguinte, queimem o que sobrar. Já vestidos, calçados e segurando o bastão, comam depressa o animal. Esta é a Páscoa de Deus, o Senhor. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito, matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais. Castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue nos batentes das portas será um sinal para marcar as casas onde vocês moram. Quando estiver castigando o Egito, eu verei o sangue e então passarei por vocês sem parar, para que não sejam destruídos por essa praga. Comemorem esse dia como festa religiosa para lembrar que eu, o Senhor, fiz isso. Vocês e os seus descendentes deverão comemorar a festa da Páscoa para sempre. Versículo 21. Moisés mandou chamar todos os líderes do povo e disse: escolham carneiros ou cabritos e os matem para que todas as famílias israelitas possam comemorar a Páscoa. Peguem um galho de sopo, molhem no sangue que estiver na bacia, passem nos batentes dos lados de cima das portas e das suas casas, e que ninguém saia de casa durante toda a noite. Quando o Senhor passar para matar os egípcios, verá o sangue ali nos batentes e não deixará que o anjo da morte entre nas casas para matá-los. Vocês e os seus descendentes devem obedecer a essa ordem para sempre. Quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, vocês deverão continuar realizando essa cerimônia religiosa. Quando seus filhos perguntarem o que quer dizer essa cerimônia, vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa em honra ao Senhor Deus. Pois no Egito ele passou pelas casas dos israelitas e não parou. O Senhor matou os egípcios, mas não matou as nossas famílias. Então os israelitas se ajoelharam e adoraram a Deus o Senhor. Depois foram e fizeram tudo o que ele havia ordenado a Moisés e Arão. Bom, então aqui nós temos um monte de significado. Essa é a principal festa do povo judeu. É a data mais importante de todo judeu da história da humanidade. Para eles, o momento mais importante da religião judaica é essa festa aqui. Quais são os símbolos da festa? Primeiro, um cordeiro sem defeito de um ano. Esse animal não podia ter defeito. A morte desse animal, o derramamento do sangue desse animal, livrava o primogênito da casa. Um animal morria, o sangue desse animal era colocado nos umbrais da porta. Isso tem um simbolismo espiritual. O anjo da morte não podia entrar. Por quê? Porque havia um sangue nos umbrais da porta. Nessa noite de Páscoa, eles comiam ervas amargas, pão sem fermento, que não é um pão saboroso, não é um alimento saboroso, não. E o animal queimado na brasa, era esse alimento que eles deveriam comer. As crianças não sabem da história. E eles iriam perguntar para o pai, para a mãe, por que nós estamos comendo ervas amargas? Por que nós estamos comendo pão sem fermento? Por que nós matamos o carneirinho tão bonitinho? Por que a gente passa sangue? E os pais, as mães, iriam contar para os seus filhos: os nossos antepassados eram escravos no Egito. O anjo da morte passou julgando o Egito, julgando os deuses egípcios, e esse sangue, esse ritual, tudo que os nossos antepassados fizeram, os livrou da morte, do sofrimento. Então, o que era a Páscoa para o judeu? Era um memorial. Era uma celebração para relembrar um fato. Qual que era esse fato? O povo hebreu era escravo no Egito. E Deus, de uma forma sobrenatural, poderosa, com mão forte, livrou, arrancou eles de dentro do Egito e levou eles até a terra prometida. É para isso. Por que vocês acham
que de tempos em tempos um judeu tinha que sentar com a família e explicar para os seus filhos que os antepassados eram escravos. Por que vocês acham que tinha que explicar? Porque eles iam esquecer. Eles iam esquecer. E qual que é o problema de esquecer? O orgulho. Eles estavam numa terra que mana leite e mel, tudo maravilhoso. Por que eles têm que lembrar que um dia eles eram escravos? Para manter a dependência em relação a Deus. Nós éramos escravos. Filho, filha, nós éramos escravos. Os nossos antepassados sofreram escravidão. Então, é exatamente isso. Essa festa era assim que o judeu celebrava. Agora nós vamos para um texto do Novo Testamento. Nós vamos sair do Velho Testamento. Então, por mais de 1000 anos, os hebreus celebraram a Páscoa, certo? Jesus nasceu judeu, Jesus é judeu. E ele celebrou a Páscoa também. Vamos ver a última Páscoa que ele celebrou? Deixa eu ver o texto aqui. Mateus capítulo 26, versículo 17. Primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 26, 17. Mateus 26. Mateus 26, 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Ele respondeu: vão até a cidade, procurem um certo homem e digam: o mestre manda dizer, a minha hora chegou, os meus discípulos e eu vamos comemorar a Páscoa na sua casa. Só uma observação interessante, uma curiosidade. Essa casa aqui é do pai do João Marcos. Sabe o evangelho de Marcos? Que depois de Mateus, Marcos. Então, essa casa aqui é do pai dele. É na casa do pai do Marcos que foi celebrada a última ceia. Os discípulos fizeram como Jesus havia mandado e prepararam o jantar de Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Durante o jantar, Jesus disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Um de vocês vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a perguntar: o Senhor não está achando que sou eu? Está? Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que come no mesmo prato que eu. Pois o Filho do Homem vai morrer de maneira como dizem as Escrituras Sagradas. Mas ai daquele que está traindo o Filho do Homem, seria melhor para ele nunca ter nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: mestre, o Senhor não está achando que sou eu, está? Cínico, né? Jesus respondeu: quem está dizendo isso é você mesmo. Versículo 26. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: peguem e comam. Isto é o meu corpo. Gente, em nenhum momento, nunca ninguém tinha dito isso. Os discípulos provavelmente estranharam. Porque canibalismo sempre foi pecado para o judeu, para os hebreus. Aí Jesus fala: isso aqui é meu corpo. Foi estranho para eles ouvirem. Em seguida pegou o cálice, versículo 27. Pegou o cálice de vinho, agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. O sangue que garante a aliança feita por Deus com seu povo. Eu afirmo a vocês que nunca mais beberei deste vinho, até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino do meu Pai. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Lá no Monte das Oliveiras Jesus ora e Jesus é preso. Então o que acontece na véspera, assim, poucas horas antes de Jesus ser preso, Jesus celebra a última ceia. O cordeiro da Páscoa aponta para Jesus.
Jesus é o cordeiro de 1 ano sem defeito. Ele não tinha nenhum defeito. O cordeiro morreu lá na antiguidade, na Páscoa, para que as pessoas de dentro da casa não sofressem. Porque se uma casa não tivesse o sangue do cordeiro no umbral da porta, então alguém ia morrer naquela casa. Se uma criança morre dentro de uma casa, a família é destruída. Então o sangue daquele cordeiro impedia a destruição daquela família. Por que morreu todos os animais? Hã? Por quê? Porque justamente Deus queria passar essa ideia de que, assim, ele é dono de tudo. Das pessoas, dos animais, da posse. O egípcio valorizava muito as riquezas. Mas não tem sentido, né? Tipo, os animais morrerem, sendo que o ser humano, ele deu... Ó, se vocês fizerem isso, não vai acontecer nada. E os animais não têm essa... Né? Então, é assim, o Max. A morte de um inocente por causa do pecado de outros é para apontar para Jesus. Jesus é o inocente que morreu pelo pecado dos outros. E aí, naturalmente, a gente pensa, a gente se incomoda pela morte de um animal que é inocente, principalmente quem gosta de animal, né? Então tem um apreço por um animal, tem um carinho. Você fala, tipo assim, meu animal nunca fez mal para mim, ele é maravilhoso. Meu cavalo, meu cachorro. É assim, para Jesus foi pior. Porque Jesus é o inocente, perfeito, muito mais que qualquer animal. E ele morreu por causa do pecado dos outros. Então o que Deus está querendo, a mensagem que Deus está passando é o seguinte: inocentes morrem por causa do pecado dos outros. A desobediência dos outros. Então entenda que o pecado... Lembra quando Adão pecou, que Deus falou assim: maldita seja a terra por sua causa. O que a terra tem a ver? A terra tem alguma coisa a ver? Não. São os inocentes morrendo, pagando por causa do pecado dos outros. É isso que está acontecendo, tá? Toda casa que tinha o sangue do cordeiro no umbral da porta, a destruição não entrava. Por que a gente clama pelo sangue de Jesus? Porque o coração que tem o sangue de Jesus no umbral, na porta, na entrada, a destruição não entra também. E é até impressionante porque me arrepia isso. O simbolismo, tudo que acontece no Antigo Testamento aponta para o sacrifício de Jesus, para o que Jesus fez. Por que eles comiam uma erva amarga? Imagina uma criança comendo algo, sabe, amargo, ruim de comer. Por que eu estou comendo isso? Porque a gente era escravo e ser escravo é ruim. Era péssimo ser escravo, entende? E agora por que na nova aliança? Porque esse é o Novo Testamento do sangue, é a nova aliança. Por que na nova aliança a gente come um pedaço de pão e toma um pouco de vinho, de suco de uva? Por quê? Porque o sacrifício, quem passou pela dificuldade foi Jesus. Ele que carregou o peso. Então, é assim, a palavra no original, existe diferença na palavra no grego. Existia o mosto, que era o vinho fermentado, era o vinho alcoólico. Esse vinho deixava a pessoa alegre, a pessoa normalmente bebia em festas de casamento, bebia um suco fermentado, que é o vinho. Existe também, eles chamavam de vinho, mas é o fruto da vide, é o suco de uva. O que é esse vinho? Não é fermentado, pega a uva, espreme a uva e sai um suco, né? Lendo o texto, não dá para ter certeza se o vinho era alcoólico ou não era alcoólico. Eu presumo não ser alcoólico, por quê? Porque a Bíblia orienta não se embriagar. Ah não, mas não dá para se embriagar com um pouquinho. Mas tudo bem, mas a Bíblia fala, Independente se for o vinho ou se for também... Não tem importância, não tem importância. Existem igrejas, a presbiteriana, por exemplo, quando é servida a Santa Ceia, os cálices de dentro têm bebida alcoólica, é vinho fermentado, e os de fora é suco de uva. Cada um pega qual quiser, na presbiteriana. Orado da mesma forma. Hã? Ora
ora do mesmo jeito, ora. Existe uma diferença na celebração de algumas igrejas, e eu vou explicar para vocês quais são as diferenças das denominações. O que é diferente? Por que é diferente? Nós estamos vendo hoje o que é o referencial bíblico, o que a Bíblia ensina. Aí os costumes das igrejas são diferentes mesmo. Então é assim, o que eu quero que vocês gravem? As principais festas que são importantes para os cristãos, há uma deturpação. A Páscoa era comer a erva amarga. E o que as pessoas fazem na Páscoa hoje? O que as pessoas comem? Chocolate, doce. E doce é ruim? Doce é ruim? É uma delícia. Perdeu o sentido? Você não gosta de chocolate? Oh, Jesus. Olha. Não acreditou? Oh, Jesus. Só de goiaba. Então é o seguinte. Não pode comer goiaba na Páscoa, então, né? Vou tomar coca, refrigerante. Jesus, que benção. Deus abençoe. Não, verdade. Qual é a data mais importante para qualquer cristão? É o Natal. Essa é a data mais importante. No Natal, o que as pessoas costumam celebrar? O Papai Noel. O que o Papai Noel tem a ver com o Natal? Então vocês percebem que as festas muito importantes para os cristãos, existe um comércio, uma intenção do mundo de deturpar. Aí o que acontece? Os cristãos acabam não celebrando essas partes importantes. Na Páscoa, eu me sento com os meus filhos e eu explico para eles: filho, Jesus morreu na Páscoa. Eles são pequenininhos, eu faço bonequinho para tentar fazer com que eles entendam, mas eu explico para eles que o povo hebreu era escravo, da mesma forma que todos nós cristãos éramos escravos também. Eu também era escravo do pecado, eu também servia ao pecado, eu também sofria por causa do pecado. A destruição entrava dentro da minha casa por causa do pecado. Um cordeiro morreu naquela época, um para cada casa. Jesus morreu, e Jesus é o sacrifício perfeito. Quem tivesse o sangue do cordeiro no umbral da porta naquela época, a destruição não entrava. E quem tem o sangue de Jesus, o cordeiro perfeito, quando João Batista viu Jesus, ele diz: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está aí o cordeiro de Deus. Sabe quem que dizia se o cordeiro era apropriado para o sacrifício ou não? O sacerdote. Como assim? Tipo assim, o cordeiro de Deus que tira o pecado, no caso... Ele tira o poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre aqueles que creem em Jesus. Quando você é perdoado... A Santa Ceia, no caso, tipo assim, a gente tem que tomar ela para lembrar só. Então, existem 2 pontos, que é o próximo texto. Memória. Não, mas está certo. O judeu, ele tinha que ensinar seus filhos, porque ele tinha que relembrar. Por que tinha que relembrar? Porque ele ia esquecer. E ele tem que lembrar para ele manter a humildade, para ele saber que alguém se sacrificou por ele. Entende? Porque ele era escravo. Então a Santa Ceia é: façam isso em memória de mim. Relembrem o meu sacrifício. Jesus morreu pela gente. Por que tem que ter Santa Ceia? Porque nós vamos esquecer. Já imaginou esquecer do sacrifício de Jesus? Sabe por que Jesus colocou como uma memória, um memorial? Para a gente lembrar. Porque a gente ia esquecer. Certo? Façam isso em minha memória. Esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Então a Santa Ceia é para relembrar o sacrifício e para apontar para a promessa de retorno. Ele vai voltar. Posso falar uma coisa aqui? Diga. Eu acredito que 80% que toma Santa Ceia tá antes que dorme. Não, acredito que não é desse jeito, tá? Não. E é muito triste isso, que seja dessa forma. Nós vamos ler um texto agora, que é em 1 Coríntios. A igreja de Corinto, eu sempre falo que era a queridinha de Paulo. Só que a queridinha em alguns aspectos. Era a igreja que mais tinha dom, mas lá tinha muita imoralidade sexual. O pau quebrava lá.
Você lê a carta aos Coríntios, é só pancada, só paulada. Então vamos ver 1 Coríntios 11, ele está falando a respeito da Santa Ceia. 1 Coríntios 11. Então quem está em Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios. Teria que ser no dia de Santa Ceia, teria que ser um dia assim, bem espiritual, né? De você relembrar, de memória. O culto tem que ser para isso, entende? Tem que ser, não é algo comum, é algo diferente mesmo. Não é algo corriqueiro, comum, tem que ser em memória. Então, 1 Coríntios 11, versículo 17 diz assim. Então, pense no seguinte, Paulo ficou muito tempo em Corinto, era a igreja que todo mundo achava que era a queridinha dele e tal, e aí, quando ele vai escrever, você lê lá no capítulo 1, ele diz assim, eu glorifico a Deus porque a maioria de vocês não fui eu que batizei. Ele começa assim, então imagina a igreja, Paulo fica 3 anos lá, e ele vai para outros lugares, e a igreja... Coríntios, outros capítulos são igrejas, né? São igrejas na cidade. Então imagina que fosse aos ibateenses. Entende? Então, aos colossenses é porque tinha uma igreja na cidade de Colosso. Aos filipenses tinha uma igreja na cidade de Filipos. Aos coríntios tinha uma igreja na cidade de Corinto. Não tem Palmeiras. Aí o que acontece? Imagina a igreja esperando chegar uma carta, aí chega a carta, o pastor da igreja, provavelmente Apolo, ele lia a carta na frente da igreja. Aí a igreja está esperando, aí chega a carta de Paulo, a carta está assim, eu glorifico a Deus porque a maioria de vocês não fui eu que batizei. Porque se fosse eu que tivesse batizado, eu tinha me arrependido. Porque entre vocês há facção, um de vocês fala assim, eu sou de Paulo, o outro diz, eu sou de Pedro, o outro fala, eu sou de Apolo, os outros falam, eu sou de Jesus. E esse que fala, eu sou de Jesus, era o pior grupo. Por quê? Uns falavam, eu sou de Paulo, aí ele fala assim, gente, fui eu que preguei até vocês, mas eu não preguei a mim mesmo, eu preguei a Jesus. Aí outros falam, eu sou de Pedro. Pedro nem foi aí, ele fala. Eu sou de Apolo. Aí ele fala, Paulo plantou, Pedro regou. Deus é que dá o crescimento. Apolo colheu. É Deus que dá o crescimento. Esse grupo que falava, eu sou de Jesus, é que tipo assim, eu não tenho compromisso nenhum com homem nenhum. Entende? Então esse grupo era muito perigoso, era rebelde. E Paulo corrige isso. Na carta de Paulo aos Coríntios, você vai ver a questão do uso do véu, a questão da Santa Ceia, a questão da imoralidade sexual, a questão dos dons, a questão da oração. São diversos assuntos. A carta é uma carta-resposta. A gente não tem as perguntas. Não se sabe quais são as perguntas que chegou para Paulo. Só se sabe que é uma carta-resposta, porque quando ele vai começar a escrever, ele fala assim, acerca da ceia do Senhor, então ele está respondendo. Imagine que vocês entrem num cômodo de uma casa e uma pessoa está falando no telefone. Vocês não estão conseguindo ouvir o que a outra pessoa está dizendo. Você só consegue ouvir o que o interlocutor está falando. Mas baseado no que ele está falando, deduz. Dá para deduzir o que a outra pessoa está falando. Entende? Outra característica legal dessa carta. Não é a primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. A gente denominou como sendo a primeira carta aos Coríntios. Mas não é a primeira. É a segunda. Por quê? Porque tem um texto, se eu não me engano é 5,17, não lembro. Mas o texto diz, conforme eu já vos escrevi. Não é a primeira carta, é a segunda. Paulo escreveu 4 cartas para Coríntios. 4 cartas. Só que o Espírito Santo considerou 2 sendo canônicas. 2 sendo importantes para os dias atuais. Certo? As outras 2 se perdeu ao longo dos séculos. Certo? A gente não tem acesso a essas outras 2. Então ele vai explicar a respeito da ceia do Senhor. Versículo 17. Nas instruções que agora vou dar a vocês, eu não posso elogiá-los. Gente, é só pancada, é uma pancada atrás da outra. Se você lê o livro de Coríntios, você já prepara o lombo que é só chicotada. Pois as suas reuniões de adoração fazem mais mal do que bem. Quer dizer, é uma reunião de adoração, é um culto, e é para fazer bem para as pessoas. E estava fazendo?
Não, estava fazendo mal. No dia de hoje tem muito isso. Então, porque a Bíblia, tem uma frase que a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Nós estamos lendo um texto de 2000 anos atrás e a gente vê o contexto, não é verdade? Versículo 18. Para começar, me contaram que nessas reuniões... Percebe que, tipo assim, alguém procurou o apóstolo e falou, ó, lá tá assim, assim, perguntaram isso. Então, olha o que ele diz. Para começar, me contaram que nas reuniões há grupos de pessoas que estão brigando. E eu creio que em parte isso é verdade, porque eu já conheço vocês. Eu conheço aquela família, conheço aquele outro, conheço aquele irmão. Ele já conhecia. Então ele fala, em parte eu sei que isso é verdade. Não há dúvida de que é preciso haver divisões entre vocês para que fique claro quem são os que são certos. Como é que demonstra aquele que é correto? Quando tem divisão. Quando tem o quebra-pau, aí aquele que serve a Deus, ele fica em evidência. Porque o que não serve a Deus... Quando vocês se reúnem, versículo 20... É legal os olhares, eu não sei o contexto, né? Eu não sei, mas olha assim, os olhares, a sobrancelha assim, ó. Quando eu tô com a Amanda, eu consigo me comunicar, tipo assim, eu tô dando a mão com ela assim, né? E eu consigo comunicar em código Morse com ela, tipo assim, apertando. Vou apertando a mão assim, ó. Olha aonde a gente tá. E ela entende tudo, que ela me responde assim, né? Só de apertar a mão. É que eu vou fazer assim, né? Tá falando com você. Bom, quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Pois na hora de comer, cada um trata de tomar sua própria refeição. E assim, enquanto uns ficam com fome, outros chegam e ficam até bêbados. Os pobres ficavam com fome e os ricos iam e esbanjavam, comiam um monte. Eles tinham no dia da Santa Ceia uma festa chamada Festa Ágape. Na verdade, no grego nem tem proparoxítona, né? É festa agape. A gente fala ágape, mas é agape. Mas tá tudo bem, isso é irrelevante. É o nome da festa. É o nome da festa, agape. Agape é o amor perfeito, é o amor de Deus. E era o nome da festa. O que eles faziam antes da ceia? Eles faziam uma janta. Entendeu? E cada pessoa, cada família levava comida. Só que os ricos levavam sacos de comida. Um montão de comida, um montão de bebida. Só que ao invés de separar com de dividir com os pobres, os ricos comiam muito bem. Comiam e bebiam. Bebiam vinho fermentado, porque ele diz aqui que eles ficavam bêbados. Bebiam até ficar bêbados. E aí, gente, bêbado em festa, o que você acha que acontece? Pode ser na igreja, pode ser debaixo da igreja, pode ser em qualquer lugar. O que acontece? Quebra pau. E um já falou, que o outro falou, que o outro olhou, que o outro... E cadeira, não sei se era de plástico, já quebra a cadeira nas costas. É isso aí que acontecia. E Paulo está repreendendo, não sei se vocês estão errados. Quem for comer, quem for beber, come e bebe em casa. Não é para fazer isso na Santa Ceia. Porque é a Santa Ceia do Senhor. E outra, os ricos estão comendo um montão, virando um umbigo para fora. Já viu que gente come assim, fica batendo a barriga assim? E os pobres estão passando fome. Entendeu? Não tá certo. Aí o versículo 22. Olha o jeito que ele fala com os coríntios. Por acaso vocês não têm as suas próprias casas onde vocês possam comer e beber? Ou será que preferem desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que são pobres? O que é que vocês esperam que eu lhes digam? Querem que os elogie? É claro que eu não vou elogiá-los. Aí o versículo 23 é muito legal porque é o seguinte. Paulo, no caminho de Damasco, ele viu Jesus. E na tradição cristã, os mais antigos evangelizam os mais novos. Os que têm mais conhecimento, que são mestres, e ensinam os que têm menos. É assim. Paulo, como era perseguidor da igreja, ele não foi ensinado pelos apóstolos. Inclusive, ele foi rejeitado pelos apóstolos. Pelo fato de ele ser perseguidor, pelo fato de ele ter um histórico, os apóstolos falaram, mas peraí, mas esse cara se converteu mesmo? Então, ó que legal, porque eu recebi do Senhor esse ensinamento. Quem é que ensinou Paulo a celebrar a Santa Ceia? Jesus.
Os discípulos ficaram 3 anos com Jesus no ministério. E Paulo ficou 3 anos na Arábia, sabia disso? 3 anos na Arábia, sendo ministrado pelo próprio Jesus. É por isso que ele diz aqui, pois eu recebi do Senhor esse ensinamento. Ele não recebeu dos apóstolos. Ah, o hino que você mandou bonito, né? Muito lindo. Porque recebi do Senhor esse ensinamento que passei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus, lembra, orar para comer, sempre dá graças a Deus. Depois partiu o pão e disse, isto é o meu corpo, que é entregue em favor de vocês, façam isso em memória. Por que tem que celebrar a Santa Ceia? Para relembrar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, que a cruz foi pesada demais e que teve um homem no meio da multidão que ajudou ele a carregar a cruz, que a cruz não era para ele, que a cruz era... É um dos motivos, a memória. E a segunda é a aliança, a renovação de aliança para relembrar o retorno dele. Então o primeiro é a memória. Em memória de mim. A Santa Ceia é em memória de Jesus. Esse é o objetivo. Relembrar que Jesus morreu e ressuscitou. Na sequência do texto. Assim também, depois de jantar, pegou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo. Façam isso em memória. Agora pega um novo cálice. Esse cálice é o Novo Testamento, é a nova aliança. É um novo momento. E qual que é essa aliança de Deus com os homens? De que ele irá retornar para buscar a sua igreja. Assim também, depois do jantar, ele pegou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, a aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. De maneira que cada vez que vocês comem deste pão e bebem deste cálice, estão anunciando a morte do Senhor até que ele volte, até que ele venha. Qual que é o objetivo da Santa Ceia, do sacramento? Relembrar o sacrifício de Jesus e anunciar o seu retorno. Esse é o objetivo. Por isso, aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. Nas versões mais antigas, que talvez esteja fresco na memória de vocês, quem come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. O que quer dizer esse texto? Comer e beber indignamente é quem está na prática deliberada do pecado. Então, imagina um fornicário. Ele está praticando. Não é que ele caiu, se arrependeu e pediu perdão. E acho que já é ponto pacífico para nós que depois que pede perdão, está perdoado. É a pessoa que faz isso deliberadamente. Quem peca e não se arrepende mais, essa pessoa não tem mais relacionamento com Deus. Então essa pessoa que não se arrepende dos seus pecados e come do pão e bebe do vinho, essa pessoa come e bebe para sua própria condenação. Entende? Não é que em algum momento pecou. Porque se fosse em algum momento que tivesse pecado, ninguém tomava. Sabe o único que tomava? Jesus. Só ele que tomava, porque ele não tinha pecado. Agora, no demais, Judas estava aqui presente, tomando. Jesus ofereceu para Judas a Santa Ceia. Jesus lavou o pé de Judas. Então é o seguinte, só estou esclarecendo esse texto para vocês. Quem come e bebe indignamente, quem é o indigno? Ou quem é, olha como diz essa versão. Por isso aquele que comer do pão do Senhor ou beber do seu cálice, de modo que ofenda a honra do Senhor, estará pecando contra o corpo e o sangue do Senhor. É aquele que vive a prática do pecado deliberadamente. Ele tem prazer no pecado. Ele não está nem aí para as coisas de Deus. Essa pessoa não deve comer do pão e beber do sangue, do sacrifício de Jesus. Aquele irmão que só vai na igreja para tomar a Santa Ceia. Para comer um pãozinho e tomar um suco. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice sem reconhecer
que se trata, olha o que está dizendo. A pessoa que comer do pão e beber do cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Então a pessoa que vai lá deliberadamente e come como se fosse um pedacinho de pão e um pouquinho de vinho, essa pessoa está sendo julgada por Deus. Porque é algo muito sério. É uma celebração séria. Nossa mente, nossa intenção no culto tem que estar voltada exclusivamente para Jesus. Mas tem que ser assim em todo culto? Tem que ser assim em todo culto. Mas na Santa Ceia nós vamos falar exclusivamente da morte e ressurreição de Jesus. Qual que é o tema principal que tem que ser de uma mensagem, de uma palavra? Nós éramos escravos do pecado. A gente sofria igual condenado, apanhava, o diabo pisava na gente. E agora a gente come o pão que amassou o diabo. Nós éramos amassados pelo diabo. Nós éramos o pão que o diabo amassou. E agora a gente come do pão que amassou o diabo. Dá um nó na cabeça, né? Mas a gente era escravo do pecado e agora a gente é livre pelo sacrifício de Jesus. Portanto, cada um examine a sua consciência. Então coma do pão e beba do cálice. Gente, Santa Ceia é um culto que não dá para perder. Você não pode perder por qualquer razão. Ah, mas tem uma festinha, tem alguma coisa. Santa Ceia Jesus deixou 2 sacramentos, 2 ordenanças para a igreja. Batismo e Santa Ceia. Ele não falou quantas vezes por semana tem que se reunir. Ele não falou o que tem que fazer no culto. Ele nunca falou. Costume. É o costume de cada igreja. Ele não falou. Mas ele falou, façam isso em minha memória. Então é assim. Faz 10 anos que eu não tomo. Não toma? Vou tomar logo domingo. Tem que tomar. Faz 10 anos que eu não tomo. Tem que tomar. Faz 10 anos. É. Tá mais tranquilo. Vai tomar. É assim, qualquer um. Sem tomar. Seu pai é São Paulo. Meu pai nem tem mais bebê. Não, é São Paulo. Eu acho que tomou. Por isso que eu tô confundida. Como você sabe que o pai dela tomou? Você estava de olho? É porque tem a primeira, ele passa pro meu sotaque. Não, é que a nossa igreja primeiro vai os irmãos tomam. Mas eu achei que foi você mesmo. Ah. Não, eu vi leite perguntinha. Aí, tipo assim, você vai liberar o dia por causa das crianças e os irmãos passam da primeira. Então você Eu acho que tomou mesmo 10. É que eles gostam dela, não é mais você igual a mim. Ah, tá. Tá bom. Mas é assim, o que eu... Não, a gente serve Santa Ceia, cada um no seu que tá. É. Os diáconos vai servir. Ah, entendi. Não, o nosso... Vocês vão até lá. Tá. Não tem instrução quanto a isso, então é só uma questão de... Como você está de olho? Você está examinando, ô Muniz? Tô brincando. Tô só brincando. Eu tô brincando. Não, eu tô brincando. Deixa eu explicar uma coisa, ó. Cada um deve se examinar. Esse exame é individual, é pessoal. É assim, deixar de tomar a Santa Ceia por qualquer razão. Nós vamos ler o texto que quem não comer do pão e não beber do sangue não tem parte com ele. Então, como é que eu demonstro que eu tenho aliança com Jesus? Eu me batizo e publicamente eu digo, eu pertenço a Jesus. Esse é o símbolo do batismo. E por que de tempos em tempos a celebração da Santa Ceia? Porque eu relembro o sacrifício dele, que ele morreu e ressuscitou, e eu anuncio que ele vai retornar. E eu digo publicamente, eu tenho uma aliança com esse Deus, tá? Então, quem é que tem que examinar? Cada um a si. Cada um a si mesmo. Eu posso deixar de tomar por qualquer razão? Jamais. Não pode deixar de tomar. Por quê? Porque quem não come desse pão e não bebe deste sangue, não tem parte com ele. Então não pode deixar de tomar por qualquer situação.
Ao mesmo tempo, se você está na prática do pecado, a gente precisa diferenciar uma coisa. Uma coisa é uma pessoa que é casada e se relaciona sexualmente durante muitos anos com outra pessoa, fora do casamento. Isso é adultério. Essa pessoa, perceba, ela está na prática do pecado. Entende? Ela está praticando. E a pessoa que é adúltera, que foi adúltera, se arrependeu e pediu perdão para Deus, essa pessoa pode tomar? Não só pode, como ela deve tomar. Mas ela tem que, no caso, passar. Não, ela, tipo, ele tá casado, entendeu? A pessoa tá casada, entendeu? E tava, tipo, vamos dar um exemplo claro. Um homem que ele deixa a esposa em casa e ele tem relações sexuais com prostituta. É adultério, certo? Esse homem faz isso costumeiramente, toda semana. Esse homem deve tomar Santa Ceia? Ele está praticando deliberadamente, não tem arrependimento. Porque arrependimento é deixar de fazer. Então essa pessoa deve se examinar e falar, eu não posso comer indignamente. Não posso. Agora, e se essa pessoa se arrepender e deixar a sua prática de pecado, ela deve tomar Santa Ceia? Deve tomar, porque é assim que Deus faz aliança com as pessoas. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. É assim que eu faço aliança. Como é que eu faço aliança com a minha esposa? Eu fiz um juramento, eu vou estar com você e tal, e eu carrego uma aliança. Como é que eu faço uma aliança com Jesus? De tempos em tempos, eu vou até o templo, a gente chama de casa dele, mas nós vamos até lá, a gente se reúne como igreja, vai um ministro de Cristo e diz, ó, aqui está o símbolo do corpo de Jesus Cristo, que foi mortificado por vocês na cruz, e aqui está o símbolo do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por vocês na cruz. Todas as vezes que vocês comerem e beberem, comam e bebam em memória de Jesus, porque este cálice, deste sangue anuncia a morte do Senhor, seu sacrifício, e anuncia até que ele volte, porque ele vai retornar, certo? Então, quando Jesus anunciava, e aqueles que usavam os fariseus, e eu estava comentando nesse dia com a Thaís, tem irmãos que a gente vai tentar, tipo assim, um amigo meu, tentar falar as coisas de Deus assim, que está na Bíblia, que assim, o que ele pensa não é, eles parecem esses fariseus. Eles assim, vai ser ter a mente fechada, é isso, acabou, né? Muitos é assim, né? Então. Muitos é assim, né? Então, assim, o que eu vejo é que quem convence o homem, a Bíblia diz que quem convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Então, quem está operando nos nossos corações é o Espírito Santo. É Ele que está nos convencendo. Por que a gente muda de ideia em relação a algumas coisas? Porque o Espírito Santo está tratando com a gente. Então, algumas pessoas não permitem isso. E a questão dos fariseus, deles serem cheios de não é diferente dos dias atuais. A gente vai terminar esse assunto de Santa Ceia, e aí na sequência eu queria ler um texto para vocês, para a gente ver a respeito dos fariseus, tá? Porque isso é muito comum nos dias atuais, né? Então tem pessoas que fazem julgamento dos outros, e a Bíblia condena toda essa prática, certo? Então, só para a gente encerrar, a pessoa que comeu pão e bebeu cálice sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor estará sendo julgada por comer e beber para o seu próprio castigo. É por isso que muitos de vocês estão doentes, fracos e alguns já até morreram. Se examinássemos primeiro a nossa consciência, nós não seríamos julgadas pelo Senhor, mas somos julgados e castigados pelo Senhor para não sermos condenados junto com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para a ceia do Senhor, esperem uns pelos outros. E se alguém estiver com fome, que coma em casa, para que Deus não castigue vocês por causa dessas reuniões. Os outros assuntos eu resolverei quando chegar até aí. Bom, ao longo da história, existem diversas tradições em relação à Santa Ceia.
Eu não vou confundir muito a mente de vocês, eu vou só passar 3 tradições, porque existe muita discussão em relação à Santa Ceia. Existe uma crença que se chama transubstanciação. O que é a transubstanciação? Algumas pessoas acreditam que a partir da oração o pão se torna corpo, se torna carne, nervo, cartilagem de Jesus Cristo. E a partir da oração do vinho, do suco de uva, do fruto da vide, se torna o sangue de Jesus Cristo. Essa crença se chama transubstanciação. Aquele elemento se torna o corpo e se torna o sangue de Jesus Cristo. É muito comum entre os católicos. O católico acredita que a hóstia é um pedaço de carne. E o sangue... não pode morder. Não pode morder. Não é isso? E o vinho, quem toma é só o sacerdote. Só o sacerdote toma o sangue de Jesus Cristo. Certo? Essa é uma tradição. Transubstanciação. Nada, porque quando o céu da boca. É um pão. É feito de farinha. É um pão seco, fininho. E aí, essa é a transubstanciação. A segunda é a consubstanciação. É um nome meio maluco, né? O que é a consubstanciação? Quem é dessa linha teológica acredita que Jesus está presente nos elementos. De que forma? A partir da oração do ministro, estes elementos deixam de ser comuns. Deixa de ser um pão comum, deixa de ser um vinho comum e se torna símbolo do corpo e do sangue de Jesus Cristo. A maior parte das igrejas pentecostais são adeptas dessa crença. A Igreja Congregação, a Igreja do Avivamento Bíblico, a Igreja Assembleia de Deus, a maior parte creem na consubstanciação. Existem questões importantes nessa vertente? Claro, a minha igreja é assim. Algumas questões, deixa para lá a minha opinião. A terceira linha é memorial. Essa linha é dos presbiterianos, tá? Das igrejas anglicanas, das igrejas tradicionais, antigas. O que o presbiteriano acredita? Essa teoria é de Zwinglio. Então, consubstanciação é de Martim Lutero. Transubstanciação é dos católicos. Memorial era dos presbiterianos. O que eles acreditam? Que o pão é pão, que o suco é suco e que Jesus não está presente. É um memorial, é uma celebração memorial, certo? A minha igreja, a maior parte das igrejas pentecostais creem na consubstanciação, que Jesus está presente nos elementos. Mas o pão é um pão, né? Ele é diferente do pão comum, o vinho é diferente do vinho comum, mas é vinho, certo? Mas Jesus está presente. Essa é a consubstanciação. E o memorial, Jesus não está presente em nenhum elemento, o pão é pão, o suco é suco, é igual a qualquer um. Só serve para você lembrar. Só serve como um ritual de memória. Também não deixa de ser certo. Então, os presbiterianos são assim e também não acho que está errado, não. Eu também acho que não. Se o intuito é você lembrar do sacrifício. Do sacrifício. E da volta dele. Uhum. Mas depois que é orado, depois o que sobra não pode ser jogado de qualquer maneira. Essa é a consubstanciação. Que aí depois que eu orar a gente fala sobre isso. Vamos agradecer a Jesus. Senhor, muito obrigado por essa aula. Muito obrigado pela sua morte e ressurreição. O Senhor é poderoso, não há ninguém como tu, Pai. Eu sou grato ao Senhor e quando a gente for celebrar a Santa Ceia, que seja um coração sincero. Que o que a gente aprendeu hoje a gente possa relembrar, Senhor. Porque o mais importante é lá na hora da prática, Senhor. E que quando a gente estiver celebrando a ceia do Senhor, que a gente possa relembrar, memorizar o seu sacrifício e comemorar e anunciar a sua vinda. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.